para você que está anotando, tá? É o espírito de sabedoria e revelação. Vou repetir, como pode soltar aí para gravar. Hoje é o 17º dia da exposição aos Efésios, versículo por versículo. O tema de hoje é espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1:17. Vocês sabem, estou sempre lendo no texto, né, original da língua. Depois eu venho com vocês em português. Diz assim, ó: Rina ho theos tu kyriou remon Iesu Christou, ho pater tes doxes, doi remin pneuma sophias, kai apocalipsios, em epignosei autu. E diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, vos dê o Espírito. Ali é o Espírito Santo, errado, tem que colocar a letra maiúscula ali, o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Pode se assentar. Diante do antagonismo desse mundo, os irmãos sabem que antagonismo é aquilo que é contra, aquilo que faz oposição. E esse mundo faz oposição aos crentes, aos servos de Deus, pois a Bíblia diz que esse mundo nos odeia. A partir do momento que Cristo nos deu a sua palavra, nós pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo, esse mundo, ele faz oposição às nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele ora para que Deus capacite os crentes de Éfeso, e no caso da região onde essa epístola iria circular, para que eles recebessem a iluminação divina e pudessem ver a realidade espiritual daquilo que não é passageiro, mas sim daquilo que é eterno. Então você veja que o apóstolo Paulo agora está aqui pontuando. Ele primeiro dá graças a Deus em oração a respeito da vida desses irmãos, por ver a obra tão tremenda e transformadora que Cristo fez na vida deles. E agora Paulo está orando, pedindo para Deus essa capacitação espiritual, esse desenvolvimento espiritual na vida desses servos de Deus. E ele começa o texto dizendo assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aponta pelo menos para duas coisas. Quando o texto está dizendo o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aponta primeiro, Jesus, ele é o nosso mediador. Esta é uma verdade absoluta, essa é uma verdade absoluta, imutável, que está escrita em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer que existe um só Deus, o versículo 5, né? Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então observa que não há outro mediador. É por isso que nós não pedimos intercessão a qualquer outra pessoa a não ser o nosso Cristo. Somente Jesus pôde nos intermediar, ele intermediou diante de Deus. Por quê? A ira de Deus era contra o homem pecador, e aí Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário, ele intermediou, e por Cristo ter nos intermediado, agora nós somos aceitos diante de Deus, através dessa obra de Cristo, o qual a Bíblia diz que através da obra do Senhor Jesus, nós somos introduzidos no plano espiritual, no santuário do Senhor, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Hebreus 10:19 diz que através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos ousadia para entrar no santuário, não nesse aqui terrestre, mas no santuário celestial. E nós entramos ali nesse santuário e somos aceitos diante de Deus, aonde nós podemos agora orar com confiança, e nisso está a eficácia da oração, a qual Tiago falou no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Justo, vocês entendem essa linguagem, que é porque Cristo nos justificou, nós tínhamos uma dívida impagável do pecado, e Cristo ao morrer na cruz pagou a nossa dívida, e quando nós cremos nele, nós somos perdoados, somos justificados. Então a nossa oração só tem efeito por causa da justiça de Deus em nossas vidas. Então por que a oração é infalível? Por causa de Deus.
O Deus, o Cristo que intermediou e o Deus que responde às nossas orações. Então a primeira coisa que fala aqui, quando Paulo fala o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque Cristo é o mediador. Então ele está dizendo, eu estou orando ao Pai por causa da obra de Cristo. Eu só posso ser aceito diante do Pai por causa da obra que Jesus efetuou na cruz do Calvário. Uma segunda coisa que isso fala é porque, quando ele fala o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não significa que Jesus não é Deus, pelo contrário, significa o quê? Que Jesus encarnou, Deus tomou a forma humana. Lembra que está escrito em Filipenses 2, do 5 ao 7, só vou citar, diz assim, Paulo fala, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não usurpou, que é tomar a força, né? Não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado na semelhança humana, humilhou-se a si mesmo. Então Cristo, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele encarnou. O que é encarnar? Tomar a forma humana, forma de carne, né? Então ele tomou essa matéria humana, ele veio nessa forma humana, por isso que a Bíblia diz, o verbo se fez carne, a palavra se materializou em carne. Que lindo, hein? Então quando Cristo, ele toma essa forma, humana, isso é tremendo. Por quê? Por que ele tomou essa forma humana? É claro, para nos resgatar, para nos redimir, para restaurar o ser humano perante a presença do Senhor. Agora observe uma coisa, esta é uma das características das seitas religiosas, negar ou a divindade ou a humanidade de Jesus. O que é seita? Seita vem da palavra seguidor, então é aqueles que seguem algo, seguem uma falsa religião, entende? Porque há pessoas que dizem assim, muitos caminhos ou todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo, só Ele nos leva a Deus. Então presta atenção, só há salvação na pessoa de Jesus. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como, não existe outra maneira de uma pessoa ser salva a não ser crer em Jesus Cristo. Não tem outro jeito da pessoa ser salva. Então, uma das características dessas seitas, as falsas religiões, qualquer que seja ela, é o que? Tirar a pessoa de Cristo, negar a divindade ou a humanidade de Jesus. Você pode pegar qualquer segmento religioso, aí que seja Umbanda, Quimbanda, kardecista, os mormons, você pode pegar qualquer um desse segmento, qualquer um que seja, tá bom? Islamismo, enfim, assim vai, é uma variedade infindável. Você pode pegar e você vai perceber que quando eles vão falar acerca de Jesus, eles ou falam que Jesus não veio em forma humana, ele veio de uma forma alegórica, outros vão dizer que Jesus não é Deus, como os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é um Deus menor. Então você vê que eles sempre negam a pessoa de Cristo. Então observe por que Paulo diz o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui de algo muito importante. Ele está tanto falando que Cristo é Deus, como também é importante entender que Cristo tomou a forma humana. Então Jesus é Deus e toma a forma humana. Isso é muito importante nós sabemos. E por quê? Olha só que coisa tremenda. Em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, olha só o que está escrito. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, olha lá, vem em carne, reconhece a humanidade de Jesus, que Jesus veio aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou, entende? Olha lá, aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, está confessando, né, a obra de Cristo. E todo espírito que não confessa a Jesus, não é de Deus. Porque você sabe que existem quantos espíritos? 3. O espírito de Deus, o espírito, no caso, os demônios, e o espírito humano. Então, quando uma pessoa fala, ou ela está falando por Deus, por si própria, ou ela está falando inspirada pelos demônios. Então, por isso que no versículo 1 dessa mesma epístola, o João vai dizer: provai os espíritos para saber se eles são de Deus.
E como descobrir que alguém é ou não é de Deus? Aí ele está falando uma das maneiras aqui, ó. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Então quem nega a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo, esse não é de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, ó. Mas é o espírito do anticristo, que é contra, né? A respeito do qual tens ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então observe que coisa aqui muito importante que nós vemos nesse texto. O espírito do anticristo, ele tenta desconstruir esta verdade dos homens a respeito da divindade e humanidade de Jesus, pois somente confessando e crendo em Jesus, em sua obra, encarnação, morte, ressurreição e ascensão aos céus, em breve nos voltará para buscar. Alguém espera Jesus ainda? Aleluia. É quem confessa essa obra que será salvo. Veja em Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer assim, ó: se com os teus lábios você confessar a Jesus Cristo, que Jesus se manifestou em forma humana, e você crê no seu coração na ressurreição, ele vai dizer, você será salvo. Porque com os lábios se confessa para a justiça, e com o coração se crê para o testemunho, entende? Então veja só, é por isso que aquele que não confessa a Jesus Cristo, aquele que não confessa essa obra, a obra plena de Jesus, entende? Porque uns falam de Jesus uma coisa de forma distorcida, mas eles nunca falam da obra total de Jesus. Uns dizem, não, Jesus foi apenas um profeta poderoso. Outros dizem, Jesus não, ele é apenas um Deus de menor categoria. Então veja, ele sempre desconstrói alguma coisa em relação a Cristo. Mas eu venho aqui dizer que Jesus, ele é 100% Deus e veio em 100% em condição humana. E todo aquele que crê em Cristo, em sua obra, jamais será confundido, será salvo. Só Jesus pode nos salvar. Eita Deus. Agora, olha que coisa tremenda. O Pai da glória, ele fala então, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou aqui poderia ser colocado assim também, o Pai glorioso. O nosso Deus é cheio de glória, né? A glória de Deus não é somente uma manifestação sobrenatural, né? Quando você vê uma manifestação de milagre, então isso é a glória de Deus, mas não somente isso, mas como também é a somatória de todos os seus atributos. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é bondoso, e assim vai, há uma infinitude de atributos. Então a glória de Deus se consiste em quê? Na somatória de todos esses atributos. Então Deus, ele é, como diz a Bíblia, Deus é digno, né? Porque o nosso Deus é um Deus de caráter, o nosso Deus é um Deus de palavra, o nosso Deus é um Deus fiel, não falha. Então tudo isso está o quê? A glória de Deus. Olha que coisa tremenda. É por isso que presta atenção nisso aqui, gente, quando Deus criou o homem, Deus vestiu o homem de glória. Do que o homem era vestido quando foi criado? O homem era vestido de justiça e santidade. Você sabia que nós, o ser humano, todo ser humano, era vestido de justiça e santidade? Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é concernente a isso. Assim como Deus é amor, nós tínhamos amor. Assim como o Pai era justo, nós éramos justos. Porque Ele nos criou na sua, né? Nos dando a imagem, a sua semelhança. Só que o ser humano, presta atenção, ele era vestido da glória de Deus. Eu vou te mostrar, comprovar isso para você. E esta era a roupagem do ser humano. Essa era a roupagem, ele era vestido de glória. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham roupa, essas aqui que nós vamos? Não. Gênesis 2:25. E eles ambos estavam nus, Adão e Eva, e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles eram vestidos, disso que eu falei, de justiça, de santidade. E aí, por que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque aonde não há pecado, não há vergonha. Aleluia. Eu vou falar de novo. Aonde não há pecado, não há vergonha. A vergonha só entrou por causa do quê? Por causa do pecado. Agora pega isso aqui. Olha que coisa tremenda.
Presta atenção, então o ser humano era vestido da glória de Deus. Eu já falei o que é a glória de Deus. Então ele tinha a justiça de Deus na vida dele, ele tinha o quê? Ele vivia de forma reta, de forma plena diante do Senhor. Mas quando o ser humano pecou, olha o que está escrito em Romanos 3:23, a Bíblia diz: todos pecaram, todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, o ser humano perdeu a glória de Deus. Pode colocar aí Romanos 3:23. Então o ser humano, ele perdeu essa glória. E essa palavra destituídos aí, ó, veja só, destituídos significa não alcançar, ser deficiente, ficar para trás, sofrer necessidade. Então todos nós, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, sem exceção, todo ser humano, por causa do pecado de Adão, né, ele recebe essa natureza caída, tá? Não pecaminosa, não chame natureza pecaminosa, eu já expliquei inúmeras vezes aqui, a natureza caída, porque se fosse natureza pecaminosa, vem de natureza, então Deus nos deu a natureza pecaminosa, mas não é isso. O homem, quando pecou, recebeu uma natureza caída, tendenciosa ao pecado. Agora veja só que coisa terrível. Então quando o ser humano ele peca, ele é destituído dessa glória. Então agora ele carece da glória de Deus, ele necessita da glória de Deus. Há uma necessidade sobre a vida de todo ser humano. Veja só, ao pecar, o homem perdeu a roupagem da glória de Deus. E onde eu vejo isso? Você pode ver em Gênesis 3, do 7 a 11. Quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, o texto diz que os seus olhos carnais se abriram. Por que eu sei que é olhos carnais? Porque eles não eram cegos, e a Bíblia diz que quando eles pecaram, se abriram os seus olhos. Então foram os olhos carnais que se abriram ali. Aí o texto vai dizer que a voz do Senhor vinha sobre o jardim, e Adão ouviu a voz de Deus e fez o quê? Temeu. A Bíblia diz que ele temeu, ele fugiu e ele se escondeu. Só que antes disso, quando eles pecaram, viram que estavam nu e se envergonharam. E eles pegaram o quê? Folhas de figueira. Gente, guarda isso. Eles pegam folha de figueira para se tampar, porque agora eles estão vendo as suas vergonhas. Porque agora eles não têm mais a roupagem da glória de Deus. Então agora a vergonha é exposta. A vergonha é exposta, porque o que cobria a vergonha era a glória. E agora observe isso. Quando eles pecam, Deus fala para eles, Deus sabia, só um diálogo para que a gente possa entender. Deus fala: quem te mostrou que você estava nu? Comeu do fruto proibido? Então Deus fala: quem te mostrou? Ou seja, agora ele não estava mais vestido com a glória de Deus. E você sabe que Deus tornará nos vestir com aquela glória, né? Estou só adiantando, veja só. E agora, o homem, após ele ter pecado e ser destituído da glória de Deus, ele perdeu aquela justiça divina. É por isso que o homem por si só não consegue andar em retidão, ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue por si só, porque ele perdeu essa roupagem. E agora, quando ele busca aquelas folhas de figueira, o que significa isso? Justiça própria. O homem querendo se justificar com sua própria força. O homem querendo perdão por si próprio. E nenhum ser humano por si próprio conseguirá se justificar diante do Criador. Aquela folha de figueira é uma maneira, presta atenção nisso aqui, que isso aqui que você está ouvindo é coisa muito profunda. Aquela folha de figueira estava apontando para o quê? O homem que tenta se justificar. E hoje ainda eles continuam usando a folha de figueira. Porque você sabia que toda pessoa que não crê em Cristo, logo, a pessoa não tem salvação, a pessoa não tem perdão, porque só Cristo pode nos perdoar, porque só o sangue puro dele nos justifica. E aí as pessoas, presta atenção, por desencargo de consciência, elas começam a fazer atos de bondade. Elas fazem atos de bondade, ajudam um necessitado, socorre alguém aqui, para desencargo, muitos fazem isso, para desencargo de consciência, para justiça própria. Só que ninguém será salvo pelos atos de bondade que faz. Ninguém será salvo. Jamais ninguém será salvo. Ninguém será salvo
por si próprio. Então o ser humano até hoje ele busca essa folha de figueira que fala da justiça própria. Vamos lá, vou dar um texto que vai abrir somente agora. A justiça própria do homem só atrai maldição, pois a justiça humana muda por fora, né? Mas não dá fruto digno de arrependimento. Pastor, aonde o senhor vê isso? Eu vejo isso em Marcos capítulo 11, do versículo 13 ao 14, quando Jesus, ele fala, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Lembra a figueira? Jesus estava indo para Jerusalém e de repente ele estava com fome. E o texto vai dizer que não era tempo de figos. E aí ele vai e vê uma figueira bela. Ele vê uma figueira bonita, cheia de folhas. E aí ele foi procurar um fruto. Quando ele foi encontrar, cadê o fruto? Não tinha. Tinha folhas, aparência, mas não tinha fruto. Quando Jesus olhou e viu que aquela figueira não tinha fruto, o que ele falou? Nunca mais coma ninguém de ti. Então Jesus amaldiçoou. Então veja que a justiça própria só atrai maldição. Porque a justiça própria só muda por fora. Essa figueira representava Israel. Israel eles se tornaram religiosos. Eles iam para o culto. Lembra os fariseus? Eles iam para o culto, iam para a oração 3 vezes ao dia, mas tinha mudança interior? Justiça própria. E esta figueira é o retrato de Israel, o estado espiritual de Israel, que estava o quê? Porque o que a lei diz? A lei diz, faça e viva. A lei diz isso. Só que agora a graça de Deus fala o quê? Está feito, agora viva. Preste atenção. Na lei se dizia assim, ó, presta atenção, se você fizer isso, se você guardar isso, você viverá. Só que nenhum ser humano tem capacidade de guardar toda a lei sem errar em uma. Não existe. Quantos aqui já erraram a lei divina? Todos. Não existe ser humano que não erre em uma. Não existe. O único que não errou em nenhuma foi Jesus. Agora presta atenção, só que a lei está a verdade. Pega isso aqui, ó. A lei está a verdade. E a verdade mostra o quê? Que eu sou pecador. Só que a lei só mostrava que eu sou pecador. Agora em João 1,14 diz o quê? Olha o que João 14 diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus como no jeito do Pai, cheia de graça e verdade. O evangelho não é só verdade, é a graça. Graça e verdade. Diga comigo forte, graça e verdade. Porque presta atenção, a lei me mostrava, eu sou pecador, mas só que a lei não me dava condição de ser regenerado. Por isso que a Bíblia diz, foi pego em ato de adultério, mata. Ela não restaurava. Agora a graça. Por que eu e você estamos vivos? Porque pegaram, agora pegaram, gente do céu, a graça. Porque olha só, lembra João 8, a mulher pega no ato, ela tinha que morrer apedrejada, a lei diz, tem que morrer apedrejada, foi pega no ato, morre apedrejada. E tu que dizes, Jesus? Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí todos deixaram a pedrinha de lado. Aí Jesus olhou para a mulher e falou, não te condenaram eles? Falou, não. Jesus falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais, porque eu te mostrei a verdade e te dou graça. Graça. Oh meu Deus, isso aqui é muito violento. Isso é muito violento. Veja isso. Agora é por isso que, como hoje nós cumprimos a lei? Pergunte isso para mim, como que eu cumpro a lei? Em Jesus. Nós somos cumpridores da lei. E como que eu cumpro a lei? Porque Cristo já cumpriu toda a lei. E se eu estou nele, eu vivo nele. É isso que as pessoas não entendem. Então veja só. Então a lei dizia, faça isso e viverá. Só que o homem não tem condição de cumprir à risca toda a lei. Não tem. Só que agora, na graça diz o quê? Eu já fiz a obra está feita, agora viva na minha presença.
Então a graça de Deus me dá a condição de executar a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Que coisa tremenda. Veja, nós tínhamos perdido essa roupagem, e agora nós só produzimos o quê? Aparência. Vínhamos para o culto, mas não tinha transformação de vida. Orávamos, entende? Até ouvíamos a mensagem, mas continuávamos do lado de fora, vivendo aquela vida porca, pecaminosa. Só que o que o Senhor fez? O Senhor fez o que nas nossas vidas? Ele pegou, olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Cristo, nós estamos num processo de glorificação. E como que esse processo de glorificação, ele acontece? Presta atenção. Quando Adão pecou, e ele mesmo, foi ele com a própria mão dele, pegou a folha de figueira e tentou se cobrir. Aí Deus pegou e falou: tira essa porcaria daí, Adão, eu estou vendo que você está ruim. Tira essa folha de figueira, eu estou vendo como está teu coração, Adão. A folha de figueira é para tentar esconder o que está dentro, gente. Aí ele mostra uma aparência de religião e tal, mas por dentro está tudo quebrado. Aí Deus falou: filho, na minha presença, estou vendo tudo aí, Adão. Adão, eu estou vendo, Adão. Agora escute, Gênesis 3:21, o que Deus fez? Deus pega um animal e mata. O primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Deus pegou um animal, não fala qual, alguns dizem que foi o cordeiro ali, já apontava, né? E provavelmente, porque é a pele desses animais que faz roupa. Provavelmente. Mas presta atenção, o próprio Deus matou, fez uma túnica de peles, porque sem sangue não há remissão. Agora preste atenção, que coisa tremenda. O texto diz: e Deus vestiu Adão e Eva. E quem que vestiu? Deus. Agora pega isso aqui, irmãos, só quem está vindo vai glorificar agora. Então, quando Deus vestiu Adão e Eva de peles, apontava para o sacrifício de Cristo e a restauração de sua glória em nós. Veja só isso. Deixa aí preparado a Filipenses 3:21. Olha só, a Bíblia diz que agora onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17 e o 18 diz assim, e nós agora, com a face descoberta, porque já não há mais véu, com a face descoberta nós estamos refletindo a glória do Senhor como um espelho, e somos transformados de glória. Então põe a mão assim, isso é pedagógico, diga: eu estou sendo transformado de glória em glória. Quando você entrega a vida para Jesus, quando eu entreguei, você entregou a vida para Jesus, o que Jesus fez comigo e com você? Nos vestiu, do que? De salvação. Nós fomos vestidos de salvação. Veja por que Jesus falou para a igreja de Laodiceia: vocês dizem que são ricos e tal. Jesus pegou e disse para eles: vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, cego, nu, porque não era vestido de salvação. Quando a pessoa se converte, presta atenção, o ser humano, ele está nu e fédido diante do Senhor. As vergonhas do ser humano estão expostas. Só que quando o ser humano encontra-se com Cristo, aleluia, quando ele entende que o sacrifício foi provido pelo Pai, o Pai proveu o sacrifício perfeito, e agora a pessoa crê em Cristo, ele é vestido de veste de salvação. E agora, lembra que Adão foi destituído da glória? Nós estamos sendo, é um processo, e esse processo só acabará no arrebatamento, tá? Nós estamos num processo de glorificação. E quando você for arrebatar, você pensa que você vai levar essa roupinha que você está no corpo? Quando o arrebatamento vir acontecer, essa roupa fica. Por quê? Porque eu vou ser revestido de glória. Aleluia! Deus restaurará a sua glória em nós. Aleluia, senti Deus aqui, hein? Filipenses 3:21, coloca aí, olha lá, que transformará o corpo da nossa humilhação, corpo abatido, para ser conforme o corpo.
o corpo da sua glória. Então, lembra quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos e os discípulos falaram: nossa, a roupa dele era tão branca como nenhum lavandeiro por dia. Qual que era aquela roupagem? Era a glória. E nós teremos uma roupa semelhante a essa. Ei, lá na eternidade, a grife que você vai usar é essa: revestido de glória. Vestido de glória. Essa vai ser a marca de roupa que nós vamos usar. A nossa roupa vai ser o quê? Nós estaremos vestidos de glória. Que coisa tremenda isso, viu? Aleluia. Esse corpo aqui, eita, esse corpo aqui está com os dias contados, gente. Do ponto de vista da eternidade, está com os dias contados. Daqui a pouco vai vir uma nova roupagem sobre nós. Ah, que coisa tremenda. Então, o Pai da glória, por quê? Porque Ele manifesta a sua glória sobre nós, Ele revela a sua glória sobre nós, Ele manifesta a sua justiça sobre nós. A nossa justiça não vale nada, a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós só conseguimos produzir superficialmente, demonstrar, entendeu? Algo maquiado, mas por dentro ninguém consegue ter uma mudança, ter uma transformação. Mas quando o ser humano se encontra com Cristo, Jesus não só muda por fora, Jesus muda por dentro, transforma esse ser humano e ele passa a dar fruto digno de arrependimento. Agora pega isso aqui, vamos lá. Como Deus tem trabalhado essa área, né, no nosso meio. Agora veja só: vos conceda, Efésios 1:17, Pai de ser, vos conceda ou vos dê, né, o espírito de sabedoria e revelação. Olha o que o apóstolo Paulo está orando. O apóstolo Paulo está orando para que, olha só, Deus derrame sobre eles, manifesta sobre ele o espírito de sabedoria e revelação. Aí alguém pergunta: mas como assim, pastor? O apóstolo Paulo está pedindo para eles receber o espírito de sabedoria e revelação, se no versículo 13 e 14 diz que eles já são selados com o espírito, já são habitados pelo espírito. E por que ele está pedindo novamente para receber o espírito? A questão aqui é o quê? Estes crentes já eram, né, habitados pelo Espírito Santo, já tinham o selo. Você sabe que é a marca de Deus em nós, que nos identifica como propriedade de Cristo. Mas Paulo ora para que eles tenham uma maior capacitação espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo ora por aqueles crentes, ele está dizendo o quê? A minha oração é que vocês desenvolvam espiritualmente. É que vocês venham crescer numa dimensão espiritual. Então a questão é essa, é um desenvolvimento espiritual. Agora, olha que coisa tremenda. Isso aqui, gente, é coisa linda demais. O Espírito Santo é a fonte de vida espiritual. Vou repetir isso aqui porque o Espírito Santo, ele é lindo. O Espírito Santo é a fonte de vida espiritual. Não existe vida sem o Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida. Agora observe isso aqui comigo. Olha como que nós temos visto isso, né? Como que a Trinidade da divindade, como alguns chamam a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. É um Deus que se manifesta em três pessoas distintas, um grande mistério. Agora veja como eles trabalham em sincronia. Eles trabalham sincronizadinho. Olha só. O Pai enviou o Filho. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o Pai enviou. Agora, o Filho se entregou. João 10, 17 e 18. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou e depois tomarei novamente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo capacitou Jesus quando ele estava na condição humana, porque em Hebreus 9, 14 diz: pelo Espírito eterno ele se entregou. Agora observe isso aqui prontamente comigo. É o Espírito Santo, presta atenção, o Pai enviou, o Filho se entregou, intermediou a obra. E agora o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele aplica em meu coração, ele aplica em seu coração esta obra. A obra do quê? Do amor do Pai, da entrega do Filho, dessa obra de restauração que o Filho fez. Morreu para perdoar os nossos pecados. É o Espírito Santo quem aplica essa obra em nós.
É Ele que traz essa verdade espiritual aos nossos corações. Se não fosse o Espírito Santo, ninguém entenderia essa obra, ninguém. É o Espírito Santo que esclarece o nosso entendimento. Agora veja isso aqui, meu Deus amado. Agora você entende por que a Bíblia diz? Qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou, se vocês pecarem contra o Pai, pecarem contra mim, vocês ainda têm perdão. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, vocês não têm perdão. Por que não se tem perdão quando peca contra o Espírito Santo? Porque é Ele que aplica essa obra. Quem que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Então, se peca-se contra o Espírito Santo, blasfêmia, já vou explicar o que é blasfêmia contra o Espírito. Por que não há mais perdão? Porque o único que pode trazer essa revelação, trazer essa obra que o Pai e o Filho fez, o único que pode aplicar essa obra salvífica em nossos corações e trazer a salvação para nós, é o Espírito Santo. E é por isso que a blasfêmia, presta atenção, o que é blasfêmia? A blasfêmia é você atribuir a obra do Espírito a Satanás. Quando você diz que aquela obra está sendo feita, a pessoa está lá. Quando isso aconteceu? Jesus explicou essa passagem em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 25. Quando Jesus expulsa um espírito imundo de um homem, aí os fariseus falaram, você expulsa demônio pelo Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, que significa Senhor das moscas. Olha só, Senhor das moscas, você vê, onde tem sujeira, Deus não habita. Aonde tem espírito de sujeira é coisa de Satanás. Agora escuta isso aqui. Jesus falou, uma casa dividida não prospera. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido. Agora ele pega, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, aleluia. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, quem é a fonte de vida espiritual? O Espírito. Demônio é o quê? É material ou espiritual? Está vendo? O Espírito é a fonte de toda a bênção espiritual. Eu só posso expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo. Porque ele aplica a obra de Cristo na minha vida. Eu só entendo que o nome de Jesus está acima de todo nome por causa da obra do Espírito. Olha isso aqui. Aí Jesus pega e diz assim, então se eu expulso demônios, consequentemente é chegado o reino dos céus. Aí ele fala, se vocês pecarem contra mim, ainda vocês têm chance de perdão. Agora, se vocês pecarem contra o Espírito Santo, vocês não têm mais perdão. Então eles estavam atribuindo, Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito Santo, e ele estava dizendo que Jesus estava sendo usado pelo diabo. Então eles estão atribuindo uma obra do Espírito a Satanás. O que eles estão fazendo? Blasfemando. Só que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não acontece de uma vez, da noite por dia. Como que a blasfêmia com o Espírito Santo acontece? Primeiro, a pessoa começa a entristecer no Espírito. Efésios, nós vamos chegar lá daqui a algum tempo, nós vamos chegar lá, 4:30. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando alguém peca, o que o Espírito Santo faz? Ele se entristece. A pessoa pecou, aí o Espírito Santo se entristece. E aí aí o Espírito Santo fala, larga desse pecado. Só que a pessoa continua naquele mesmo pecado. E aí o que o Espírito Santo vai fazendo? Vai se entristecendo. Vai se entristecendo. O que ele vai fazendo? Vai se distanciando aos poucos. Aí quando o Espírito Santo se distancia, aí o que acontece? A pessoa vai endurecer a cerviz, Atos 7:51. Ele endurece a cerviz e o coração fica gordo, fica soberbo. Perdeu a sensibilidade. E aí quando a pessoa perde a sensibilidade, o que acontece? Ele já não ouve mais quando o Espírito fala. E aí o que vai acontecer? Ele não está mais nem aí para nada. Por quê? Porque agora o Espírito não está mais trazendo para ele o convencimento. Então o que essa pessoa está? Está condenada viva. Forte, né, pastor? Então tudo começa com a tristeza. Está vendo como é perigoso? Estou sentindo a presença dele aqui, viu? Levante a mão direita para os céus. Eu vou te dar alguns segundos para você glorificar o Espírito Santo. Espírito de Deus, nos perdoa, Senhor.
Perdoa-nos, ó Deus, por ter em algum momento te desonrado, entristecido a Ti. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo, e nos perdoa. Que nós nunca percamos a sensibilidade de ouvir a Tua voz e possamos ser sensíveis. Tira toda a gordura do nosso coração, toda a soberba, e que nós possamos se render à Tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Espírito de Deus. Ah, Espírito de Deus. Espírito bondoso. Espírito misericordioso. Espírito de Jesus Cristo. Espírito do Senhor, Espírito da glória de Deus. Aleluia. Em Lucas, olha que coisa linda a obra do Espírito, irmão. Isso aqui que você vai ouvir é coisa séria. Olha a obra que o Senhor faz. Quem concede, presta atenção. Paulo está falando, ó, vos conceda. Então eu quero trabalhar isso aqui, ó. O Senhor nos concede o Espírito. Que promessa linda quando Jesus falou: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai, Paracletos, amigo. Ah, Ele ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem pedir como convém. Agora veja isso aqui comigo. Lucas 11, do 11 ao 13. Preste bem atenção nessa leitura. É o Pai que concede o Espírito a nós. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Guarde isso, pão e pedra. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Também guarde isso, peixe e serpente. Ou se pedir ovo, lhe dará escorpião. Guarde isso, ovo e escorpião. Guarde isso, aí que tem uma mensagem sobrenatural aí dentro. Se vós, pois, disse Jesus, sendo maus, o ser humano é mau, né? O ser humano, é por isso que a justiça humana está fadada ao fracasso. Só a justiça de Deus em nós é que pode nos trazer perdão e salvação. Mas olha só, sabeis da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Jesus, ele está ensinando aqui, Lucas registra, a oração do Pai Nosso, aí depois ele vai falar de um amigo que tinha uma necessidade. Ali tem outra mensagem fantástica ali dentro, né? Daquele amigo que recebeu um amigo em sua casa e não tinha o que dar para ele de comer. Aí ele vai a um terceiro amigo e bate na porta, só que já era tarde. O amigo fala: já estou aqui dentro com um dos meus filhos deitado, outro dia eu vou pregar isso aí. E tem um mistério ali, e ele está deitado. Aí Jesus fala, e a pessoa continua batendo, e o amigo fala: não, já estou deitado com meus filhos, é tarde, não vou te atender. Só que o amigo vai batendo do lado de fora: me dá pão, preciso atender. E aí Jesus vai falar: se ele não atender, porque amigo, vai atender por causa da perseverança. Jesus está ensinando sobre oração. Aí Jesus cita esse texto, ele fala: pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Então ele está falando para nós perseverarmos e impedirmos o Espírito. Só que aqui dentro desse texto aqui que nós acabamos de ler, você vê, ele fala aqui, eu vou repetir, ele fala de pedra e pão, de serpente, de peixe, de escorpião e ovo. Meu Deus! Aí depois que ele vai falar a respeito do Espírito Santo, porque essa obra aqui, presta atenção, pão, peixe e ovo, é obra do Espírito. É uma obra que o Espírito aplica em nosso coração. Vamos descobrir qual que é esse mistério aqui? Isso aqui, o crente salvo se alegra ao ouvir isso. Olha só. Qual é o pai? Vamos lá. Primeiro ele fala a respeito, o filho pede pão, o pai vai dar pedra. Que pai faz isso? Ele está falando do Pai Celestial. Como que o filho pede pão e o pai vai dar pedra? Olha qual que é o mistério. Qual que é a obra aqui que o Espírito Santo aplica em nós? O que é isso? Porque pedra é coisa morta.
E a pedra fala, o que selara o sepulcro de Jesus? Com a pedra. Como querendo dizer, a morte venceu. Só que a morte venceu? Cristo ressuscitou. E João 6,48 está escrito o quê? Eu sou o pão da vida. Então presta atenção, qual é a obra do Espírito Santo? Em vez de morte, ele nos dá vida, a vida! Em vez de morte, Cristo ressuscitou, ele é o pão da vida. Então em vez da pedra, morte, sepultura, desfecho horrível. Então a vida venceu a morte, Cristo venceu a morte. E ele é o pão da vida e nos alimenta com essa mensagem, aleluia. Agora vamos ver qual é aqui a serpente e peixe. Por quê? Serpente, lembra que João Batista falava para as pessoas que ele pregava? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víbora é contaminada com a serpente, né? O pecado. Então observe que em vez de sermos raça de víboras, contaminados pelo pecado, Satanás, Cristo, ele nos salva e nos tornou pescadores de alma, porque peixe fala de salvação de almas. Lucas 5,10, que está escrito, Jesus alcançou Pedro, salvou Pedro e falou, hoje eu te faço pescador de homens. Pescador de almas, de homens, de almas. Então presta atenção, em vez de sermos uma raça de víbora, o Espírito Santo faz o quê? Ele tira o veneno do pecado de nós, nos salva e nos faz ganhadores de alma. E agora, qual que é o mistério do escorpião e ovo? Escorpião, presta atenção, escorpião fala do tormento dos demônios da grande tribulação, Apocalipse 9,3, vai dizer que o tormento dos demônios é semelhante à ferroada do escorpião. E o ovo fala do quê? O que tem dentro do ovo? Vida. O que tem dentro do ovo é vida. Nasce o quê? Quando tem um ovinho lá, o que está sendo gerado ali? Vida. É uma vida que está saindo daquele ovinho, vai nascer algum pintinho. Então, em vez do crente, aleluia, ter que enfrentar a grande tribulação, ele nasceu de novo e vai entrar no reino, vai entrar no reino. Isso é forte. Então o Espírito Santo, ele faz essa obra, porque está escrito, né? Em João 3 e 5, ó. Jesus falou, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele falou, outra vez te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Então, olha aqui, por causa da obra do Espírito Santo, aplicando, né? O Espírito Santo, nós hoje vivemos no ministério do Espírito, é o Espírito que está agindo nessa dispensação. E o Espírito aplica, por isso que Jesus falou, ele não falará de si, ele vai vir falar de mim. Então o Espírito Santo pega toda a obra do Pai, revelada no antigo pacto, agora do Filho no novo pacto. Então o Espírito Santo pega essa obra e aplica em nossa vida, e aplica em nosso coração. Aleluia, por quê? Porque a vida venceu a morte, então ele não vai te dar pedra, ele vai te dar pão. Porque o que mais? Ei, você não é uma raça de víbora, o veneno do pecado, o Senhor já arrancou de nós, nos salvou e falou, agora ganhe almas na minha presença, pregue o Evangelho. E nós nascemos de novo, e agora, dentro desse novo nascimento, acreditamos nisso, não passaremos, claro, pela grande tribulação, aleluia, não passaremos pela grande tribulação, porque estaremos no reino, entraremos no reino do nosso Deus. Que coisa tremenda. Então isso é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele é lindo. Agora veja só, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação, porque tanto a sabedoria como a revelação vem através do Espírito. Não tem sabedoria e revelação sem o Espírito Santo. Veja isso comigo. A palavra sabedoria pode ser, vou colocar aqui uma maneira que pode ser explicada. Sabedoria. O Espírito Santo outorga aos homens a habilidade de ver grandes verdades da eternidade e resolver os problemas de cada instante aqui da vida diária. Então o Espírito nos capacita para resolvermos situações. Ele é tremendo. Veja só, revelação. A palavra revelação significa ato de tornar descoberto. E tem dois sentidos aqui. O primeiro é a remoção do véu da ignorância pela iluminação divina.
E segundo, Deus manifesta a nós os mistérios e propósitos ocultos, né? Que antes estava oculto, agora não está mais oculto, agora está o quê? Revelado. Cristo era o mistério oculto, mas agora foi revelado. O Espírito Santo foi e revelou essa grande verdade. Agora observe isso aqui comigo, meus irmãos. Eu quero dar aqui exemplos práticos a respeito de sabedoria e revelação dados pelo Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito revela e nos capacita a aplicar essa revelação sabiamente. Vou repetir isso aqui para você que está anotando. O Espírito traz a revelação do plano espiritual e nos capacita a aplicar essa revelação, que para nós estava oculto, éramos ignorantes, mas agora Ele abriu os nossos olhos, e agora com esta revelação, Ele nos dá a sabedoria para aplicar na nossa vida, entende? Aplicar, e na aplicação dessa sabedoria, aonde se dá o resultado, a resolução. O ser humano está perdido, mas o Espírito Santo revela, Cristo é o Salvador, e agora Ele pega e nos dá o quê? A aplicação dessa palavra, e quando você crê em Cristo, você é salvo, entendeu? Mas vamos lá, isso aqui só falei para abrir sua mente, mas veja isso aqui, vou dar um texto prático, que mostra a revelação e a sabedoria agindo de forma conjunta. Esse texto é muito grande, não vou ler, mas cito para vocês, é muito conhecido. 2 Reis 6, do 15 ao 23. Lembra que a Bíblia diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, estava tramando contra o povo de Israel, e ele tramava contra o povo de Israel, e no momento em que ele tramava com o povo de Israel, armava ciladas para destruir o povo de Israel, Deus visitava o profeta Eliseu e revelava para ele, mostrava para ele, dizia, não vai por tal caminho, porque o rei da Síria colocou uma emboscada lá. E ali várias vezes aconteceu isso, e Deus, através da revelação, dava livramento para o seu povo. E aquele rei da Síria ficou pasmado com aquilo e falou, tem alguém aqui que é contra nós, que está falando na nossa estratégia de guerra para o povo de Israel, tem algum inimigo infiltrado aqui. Aí um servo desse Ben-Hadad falou, não é isso, é porque lá no meio daquele povo tem um profeta, e tudo que o rei arquiteta na sua cama, na sua câmara aí, no secreto, Deus revela tudo para ele, Deus mostra tudo para ele lá. Aí esse rei enfurecido falou, então eu vou na casa desse profeta, eu vou dar cabo. Irmão, ele veio com uma fúria tão tremenda que ele pegou uma escolta, ele pegou um exército para ir atrás de um profeta. Ele pega um exército e vai atrás do profeta Eliseu. De repente, a Bíblia diz que estava com o profeta Eliseu um discípulo, que a Bíblia chama ele de moço. E ele abre eu não sei que horário que era, mas ele abriu a porta, a primeira palavra que ele diz é essa, ai! Exclamação de dor, ai Senhor meu, carros e cavaleiros dos inimigos, um exército está aí para nos caçar. Ele ficou desesperado, porque não tinha como sair daquela situação. O profeta Eliseu olhou para ele assim e disse, mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Aí o profeta disse para ele, não temas. Aí Eliseu faz o quê? Ora, olha lá, acesso ao espiritual. Eliseu ora e fala, Senhor, eu te peço, abra os olhos do moço. E aí quando Eliseu orou, as escamas, espiritualmente falando, caiu dos olhos do moço, e agora ele está vendo o mundo espiritual. Ele, por si só, ele conseguia enxergar o mundo espiritual? Quem que revelou para ele? Quando o profeta orou, Deus abriu a visão dele, ele está enxergando a realidade espiritual, que só pode ser enxergada pelos olhos do Espírito. Agora ele está vendo, ele pega, em vez de falar, ai, agora ele está dizendo, agora ele está dizendo, verdadeiramente, agora eu não vejo carros e carros do inimigo, agora eu vejo carros e cavaleiros de fogo.
ao redor de Eliseu. Então Deus revelou o mundo espiritual. Agora preste atenção. E Eliseu, preste atenção, o mundo espiritual não está ali revelado? Então essa é a revelação. Agora onde está a sabedoria? A sabedoria está o quê? Quando Eliseu aplicou a revelação sabiamente. E como que ele aplicou? O inimigo não estava vindo contra ele, ele pegou e orou de novo, falou: Senhor, cega o inimigo, põe uma cegueira no inimigo. Então ele usou a revelação. Qual que é a revelação? A revelação que tem anjo comigo. A revelação é que tem um exército comigo. Então se tem um exército comigo aqui, o que eu faço? Senhor, fere ele de cegueira. Meu Deus! Deus vai abrir olhos espirituais aqui nesta noite. Ô irmão, às vezes você não está conseguindo ver o que está por detrás de um problema na sua vida. Às vezes você não está conseguindo enxergar o que está por detrás da rebeldia de um filho, de um esposo, de uma esposa. Às vezes você não está conseguindo entender por que de tantas situações contrárias dentro da tua casa. Aí o que a pessoa faz? A pessoa ora e fala: Deus, me dá uma direção. Aí o Espírito vai abrir os olhos dessa pessoa. Através de uma palavra como essa, Deus revela. Aí o Espírito Santo pega o quê? E mostra para você o que está por detrás. Aí o Espírito Santo vai mostrar. Quantas experiências nós já tivemos a respeito disso, em saber que, entende? A respeito de pessoas, o que estava por detrás de pessoa, o que estava por detrás daquele coração duro. O que está por detrás, presta atenção nisso aqui. Olha que coisa tremenda. A gente tem que ter, o Deus revela. Um dia, presta atenção nisso aqui, escute isso aqui que é forte. Isso aqui, até quem contou uma vez, eu vou contar isso aqui, o pastor Jonas Pires estava ministrando, e eu vou contar isso aqui que acredito que é válido. E vai fazer entender. Olha só, teve uma pessoa que estava casado, olha só, casou casou, né, com a esposa, e de repente no decorrer do casamento tiveram filhos, glória a Deus, e do nada, presta atenção, eles crentes, do nada, ele pegou a filha dele e brincando e colocou a filha no colo. Quando ele pegou e colocou a filha no colo, aquela mulher virou do avesso e foi para cima dele, bruta, e quase quebrou tudo na cara, e ele ficou sem entender. Só que ele não agiu de forma equivocada. O que ele fez? Ele foi buscar e falou: alguma coisa está estranha com a minha esposa. Então o que ele fez? Ele foi, orou a Deus, pediu sabedoria, e ele pegou e foi de uma forma muito sábia, chegou para a esposa dele e foi conversar: se abre comigo. E ela foi e contou que num tempo antigo tinha sido violentada. Agora veja, o que estava por detrás daquela fúria dela? Não era demônio. Era o quê? Era uma dor que não tinha sido curada. E aí o que adianta se ele usa as armas erradas? Só que o que Deus fez? De uma forma tremenda, o Espírito Santo deu a direção, mostrou para ele a forma como ele deveria agir naquela situação. E aí ele aplicou aquela revelação, e o que aconteceu? O problema foi resolvido. Levante uma das mãos para o céu. Eu te dou 30 segundos para você glorificar a Deus aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque há situações variadas na sua vida que você não está conseguindo resolver. Problema no matrimônio, problema com isso, problema com aquilo, e está virado o negócio. Mas Deus vai abrir os teus olhos espirituais e sabiamente você vai aplicar a revelação de Deus. Narabacaia, eleminância, cante, cabachara, bacala, bracai. Ah, meu Deus, eu contei aqui que eu creio Deus está trabalhando aqui fortemente. E quantas situações assim, às vezes, que nem eu falei, às vezes daquela pessoa era um problema emocional, entende? Ou às vezes com outra pode ser espiritual. Então a gente tem que, o quê? Receber de Deus a informação. Aqui que está oculto aos nossos olhos, de repente você não está sabendo como resolver algo, aí vem a iluminação do Espírito, aí você recebe aquela iluminação bendita e aplica toda essa verdade na palavra de Deus. Meu Senhor amado,
Veja só o que Eliseu fez. Quando Eliseu orou, olha que lindo isso aqui, gente. Vamos lá. Eliseu aplicou sabiamente aquela revelação que ele recebeu, tá certo? Então vamos lá. Naquilo que ele aplicou, presta atenção, naquela revelação, naquela aplicação sábia da revelação que ele teve do mundo espiritual, resultou no quê? Resultou primeiro em crescimento espiritual, porque o moço não enxergava, passou a enxergar. Segundo, resultou no quê? No livramento, porque o inimigo ficou cego e não achava a casa de Eliseu. E eu estou profetizando, o inimigo não vai achar o teu ministério, não vai achar teu casamento, não vai achar a tua saúde. Ele pode procurar, mas não vai achar, porque Deus te escondeu no manto do sangue. Aleluia. Diga bem forte, eu e minha casa estamos escondidos no sangue do Cordeiro. Quem quer dar um grito de glória? Ah, meu Deus, aleluia! Alabacala, bandarabacala, baixando comanai. Ele não te encontrará, tu estás escondido. Era calabacéria. E o texto vai dizer que Eliseu foi tão tremendo. Ele pegou, está no texto, do versículo 19. O texto vai dizer que Eliseu pegou aqueles homens, estavam cegos. Eliseu poderia chegar e matar eles. Mas por que Eliseu não matou eles? Porque a luta não é carnal, a luta é espiritual. O texto vai dizer que Eliseu pegou eles, presta atenção, Eliseu estava na luta da fé, no âmbito espiritual. Que forte. Aí Eliseu pegou aqueles homens e conduziu eles, o texto diz, e guiou-os. Guiou eles e levou aonde? Levou lá diante do rei de Israel. Quando o rei de Israel viu todos aqueles inimigos cegos, o rei de Israel falou, feri-lo-eis, matá-lo-eis. Eliseu falou, que vai matar o quê? Dá de comer para eles, dá de beber para eles. O que é isso? Isso aqui é evangelismo. Eu não quero a morte deles, não, eu quero que eles sejam salvos. Agora, pega isso aqui. Agora você entende que existe. Isso aqui Deus está me dando aqui agora. Isso é revelação, é ciência da palavra. Quantas pessoas dentro do seu local de trabalho? Às vezes tem alguém que está lá te atormentando, te perseguindo, e por detrás dele tem uma coisa ruim. Só que o que você vai fazer? Vai guerrear espiritualmente. Você fere esse inimigo. Fere o inimigo, não o homem. Fere o inimigo, o demônio. E aí o que você faz com essa pessoa? Guia ele ao Senhor. Conduz ele até a Cristo. Dá água para ele beber. Dá pão para ele comer e ser salvo também. Meu Deus. Outro exemplo maravilhoso aqui de sabedoria e revelação. Veja só. Em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10 e 16. Vai falar que João teve a revelação de Jesus Cristo. Por isso, Apocalipse, revelação. E João teve a revelação e ele vê Cristo glorificado. Ele viu 7 castiçais que representavam a igreja, porque a igreja habitada pelo Espírito revela Cristo. Você viu Jesus ressuscitando? Você viu? E como você vê Cristo hoje? A igreja revela através do Espírito. Quando nós vivemos Cristo, as pessoas estão vendo Cristo. Entendeu? Aí veja só, o texto vai dizer que tinha 7 castiçais, que eram as 7 igrejas da Ásia, e o Senhor estava no meio. E aí João tem a revelação pelo Espírito. A Bíblia diz que foi arrebatado em Espírito, ele estava na dimensão do Espírito. E ele é arrebatado, tá certo? E agora ele está vendo, ele está tendo a revelação do Senhor. E ali ele vê o Cristo glorificado. Só vou dar uma pequena descrição. Fala do cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cingindo com cinto, né, no seu peito. Ele tinha também o quê? Uma espada. É só isso aqui que eu quero pegar. Uma espada de 2 fios que saía da sua boca. Por que espada de 2 fios? Tem várias aplicações, mas espada de 2 fios, Antigo e Novo Testamento. Tem várias aplicações, eu só estou dando essa. Então vamos lá. Então ele viu que, presta atenção, qual é a revelação? Saiu uma espada de 2 fios. O que é essa espada de 2 fios que sai da boca de Jesus? O que é? É a palavra, eu acabei de falar. Essa espada, João vê um Cristo, presta atenção, ele vê o Cristo glorificado. E ele viu com uma espada, como se fosse uma espada de 2 fios, corta dos 2 lados, né? Saindo da boca do Senhor. E aquela espada, qual que é a revelação dela? É a palavra.
Aí você veja que cada uma das 7 igrejas, exceto Filadélfia, tinha um problema. Tinha um problema. Por exemplo, Éfeso abandonou o primeiro amor, as primeiras obras. E assim vai, cada um tinha um problema. Só que eu só quero falar de Pérgamo. Então temos a revelação de Cristo, no capítulo 1, versículo 10 a 16. E agora, Cristo se revela. E é interessante que cada igreja, já disse, exceto Filadélfia, tinha um problema. E por exemplo, Pérgamo tinha um problema. Qual que era o problema de Pérgamo? Pérgamo estava habitando, a igreja do Senhor que estava em Pérgamo, aquela região era chamada de o trono de Satanás. Por quê? Trono fala de governo, então havia um domínio do inimigo muito grande ali naquela região. E ali também havia obras de Balaão, dos Nicolaitas, enfim, não quero que você grave isso, só quero que você fita isso aqui agora. E aí Deus pega e fala assim no capítulo 2, versículo 12, João está escrevendo, e ele fala assim, falando a respeito de Cristo, eu sou aquele que tem a espada de 2 fios, que é a palavra. Aí no versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse, ele vai dizer, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí no versículo 17 ele diz, aquele que tem ouvidos, que o Espírito diz. A revelação é de Cristo, mas quem que aplica a revelação? O Espírito Santo. É uma mensagem, olha o que João fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. E detalhe, qual que é o mistério? A revelação é essa, Cristo, que tem a palavra. E agora todo o domínio do inimigo cai na onde? No poder da palavra. Não pegaram, vamos lá. Tem alguém dentro da tua casa que ainda não professou a fé. Não professou a fé em Cristo. Ali há uma dominação do inimigo. O que você faz? Pega a espada. E como que eu faço? Está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que vai acontecer com o adversário? Ele vai ser destronado. Por quê? Porque você agora tem a revelação de Deus e aplica a revelação de Deus, as verdades espirituais, é aplicada com sabedoria do Espírito. Tem que ter sabedoria para aplicar no momento certo. E aí você vai aplicando em cada situação da vida. E é nisso que se dá o quê? A vitória de Deus sobre nós. Põe, por favor, delicadamente, não quero descansar, mas põe a mão na sua cabeça e diga, eu recebo o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e revelação na minha vida. Amém, amém. Ah, que coisa linda. E agora ele encerra dizendo o quê? No pleno conhecimento dele. Então veja, essa sabedoria, essa revelação é no pleno conhecimento do próprio Deus. É para que nós venhamos a conhecer a Deus. Encerrando aqui, a palavra conhecimento significa, é um conhecimento, já diz aí tudo, né? Pleno, é preciso, correto. Ou seja, nenhum homem é capaz de conhecer a Deus por si só. Deus alto se revela. Se Deus não se revelasse para nós, ninguém conheceria Deus. Eu vou falar de novo. Se Deus não se revelasse para mim, se Deus não se revelasse para você, nós nunca conheceríamos a Deus. É por isso, presta atenção, se alguém chegar uma pessoa e pegar a Bíblia e ler, e não abrir o coração para Deus, ele não vai entender. Escute, eu já vi situação de pessoas que entram num templo aqui, ouvem uma palavra como essa, e fica oculta, ela não consegue ver a verdade espiritual. Porque para ver a verdade espiritual, para contemplar a revelação, tem que o Espírito Santo abrir os nossos olhos. E aí quando o Espírito Santo abre, porque quantas pessoas muitas vezes, presta atenção, estão há tempos presos num vício, a pessoa é viciado em pornografia, viciado, entende, em droga, viciado em qualquer outra porcaria, tem muitos vícios. E aí Deus pega e revela aqui a verdade. Qual que é a verdade? Cristo liberta. Quando a pessoa recebe essa palavra, o Espírito, por que a Bíblia chama a palavra de espada do Espírito? Porque ele pega a espada, ele crava assim, pá, acalaçaio. Essa palavra vai entre juntas e medula, vai na divisão da alma e do Espírito. E aí essa palavra entra na vida do homem, e é aí onde acontece essa aplicação na vida dele tremendamente.
Agora vamos lá, para a gente encerrar. Então, Deus alto se revela para nós. Então, que toda verdade espiritual seja revelada diante dos nossos olhos. Toda ela. A maior dela é que Cristo é o Salvador. Mas, enfim, Deus vai se revelando para nós. A cada dia nós vamos conhecendo mais de Deus, irmão. Cada dia Deus vai se revelando para nós. Você percebe que vai passando os anos, você fala, nossa, isso aqui eu não entendia, hoje eu estou entendendo. Todos os dias que eu leio a Bíblia, que eu falo, meu Deus, como que eu não enxergava isso? E aí o Espírito Santo, eu estou te mostrando. Porque se Deus abrisse tudo para nós, de uma vez a gente não ia conseguir entender. A nossa mente é muito fraca, muito pequena. Aí o Espírito Santo vai, na nossa limitação, ele vai nos ajudando. Aí vai falando, toma isso aqui hoje, toma isso aqui amanhã. Toma... E aí vai acontecendo o quê? É por isso da importância de congregarmos. Veja o crescimento espiritual que você está tendo hoje aqui. Um crescimento. Um desenvolvimento espiritual. Agora perceba isso aqui, 1 Coríntios, eu vou ler, capítulo 2, versículo 10 e 12. Encerrando aqui, olha só, que lindo. Como que é o Espírito que revela tudo, ó. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha, perscruta, examina todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 11. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão só pelo Espírito. Olha só, agora que lindo isso aqui, gente. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, do anticristo, não. Mas sim, o Espírito que provém, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas. Deus não cobra nada para curar, Deus não cobra nada para salvar, Deus não cobra nada para libertar. Por isso que ele falou, de graça recebe, de graça dá. Porque a cura, aleluia, a salvação é uma revelação, é a sabedoria de Deus em nós. Agora pega isso aqui, oh Senhor. Então, se o Espírito Santo não se revelasse, né, que Ele é o próprio Deus, nós permaneceríamos em trevas. Então, presta atenção, se Deus não se revelar para uma pessoa, essa pessoa vai se manter em trevas. Ela pode, entende, ouvir o que ouvir, quantas vezes for, mas se ela não primeiro, porque Deus dá graça, né? Se a pessoa abrir o coração, o Espírito tira a escama dos olhos. E aí ela vai passar a entender as virtudes, né, do mundo espiritual, as verdades, né? Agora observe isso aqui, como está escrito, e olha o que Paulo disse, como está escrito, 1 Coríntios 2:9, diz assim, ó, como está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao coração do homem, é as coisas que Deus tem preparado para quem Ele ama. E agora todas essas coisas, só você vê a continuação do versículo 10 que você leu, e todas essas coisas agora é revelada pelo Espírito a nós. Deus está nos revelando acerca da eternidade. Deus está nos revelando através, só você lê a palavra do Senhor, está aqui a revelação maior de Deus, é a palavra, né? E está escrito, está aqui registrado, que lá no céu, como que vai ser o céu, pelo menos em algum aspecto, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter morte, amém, digo glória a Deus, lá não vai ter, então o Espírito Santo, ele está revelando tudo isso para nós, ele está revelando que nós vamos ter um corpo glorificado, ele está revelando, então, coisas que Paulo falou, eu subi ao terceiro céu, e eu ouvi coisas inefáveis. Ele falou, se eu escrever aqui, ó, se eu escrever, falar para vocês aqui, não dá, não tem como, o homem não vai conseguir compreender. Então o Espírito Santo, ele vai revelando
essa verdade espiritual, do plano espiritual de Deus para a nossa vida. Então eu encerro aqui dizendo o quê? Que possamos orar pelo desenvolvimento espiritual. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja só, o apóstolo se dedica um bom tempo aqui dessa epístola falando sobre oração, e a oração dele, você vê, é para que os crentes cresçam espiritualmente falando. E esta é minha oração aqui nessa noite, que nessa noite Deus possa derramar, aleluia, um grande crescimento espiritual sobre as nossas vidas, que aquilo que humanamente nós não estávamos conseguindo enxergar, que o Senhor nos capacite, abra os nossos olhos e possamos ver as verdades do reino, as verdades do evangelho, as verdades da glória do Senhor Deus, para que possamos aqui nessa terra vencer situações, solucionar problemas na sabedoria divina, na revelação divina, que o Espírito Santo do Senhor, aonde você não está conseguindo vencer, aonde você não está conseguindo resolver, o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria e revelação, o Senhor manifesta, o Senhor dá esse acesso espiritual, Ele dá essa desenvoltura espiritual na sua vida. Receba essa graça e as palmas louve ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pés. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Deixa eu perguntar, existe alguém aqui no nosso meio que você esteja afastado ou ainda não entregou a sua vida para Jesus e você